Bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui nesse devocional comigo. Hoje, o Salmo de número 5, hoje nós vamos fazer o devocional com ele. Salmo de Davi. Eu particularmente, eu gosto muito de orar esse salmo na parte da manhã, porque já é uma oração que eu não sei se vocês têm costume, né? De orar antes de levantar da cama. É muito importante isso, é muito importante a gente orar para consagrar o nosso dia ao Senhor, né? Então, nada melhor do que nós orarmos a palavra, né? E esse Salmo de número 5, ele tem sido a minha oração há muitos anos. Glória a Deus por isso. Por isso eu escolhi ele como o primeiro salmo, aonde nós vamos meditar, aonde nós vamos tirar algumas lições aqui desse salmo, um salmo de Davi. Então, primeiramente eu quero agradecer a você que está fazendo esse devocional aí comigo. Serão 7 dias, serão 7 salmos diferentes, onde nós vamos aí aprender um pouco mais, né, da palavra do Senhor. Vamos refletir mais sobre a palavra de Deus e também poder praticar o que está escrito. Vamos ler primeiramente e aí depois nós vamos ver o que nós aprendemos nesse salmo. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me nas tuas justiças, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeia com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegre-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Glória a Deus por isso. Bom, a primeira coisa que nós podemos pegar desses salmos é que Davi, ele está pedindo para que o Senhor dê ouvidos à oração que ele faz, né? Primeiro versículo aqui, nós vemos que Davi, ele pede para que o Senhor ouve a oração que ele faz e atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse salmo, que Davi fala. Davi, ele pede para que o Senhor dê ouvidos à oração que ele faz. Dê ouvidos à meditação que ele faz. Dê ouvidos ao clamor que ele faz. Mas ele reconhece a grandeza de Deus. Ele fala, ele chama o Senhor de Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei.
Às vezes nós oramos, nós chegamos na presença do Senhor, nós fazemos o certo. Nós levantamos de manhã, nós apresentamos o nosso dia, nós apresentamos em oração perante ao Senhor, mas nós não vigiamos. Nós levantamos, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, pela misericórdia dele ter se renovado na nossa vida, mas acontece alguma coisa, às vezes você sai do seu trabalho para poder, e tem que pegar trânsito, principalmente as pessoas que moram em cidade grande, e esquece a oração que fez. Agradece ao Senhor, mas esquece a oração de agradecimento que fez, porque o trânsito está muito pesado e aí começa a murmurar, já começa a reclamar, e todos os dias é a mesma coisa. Só que Davi nos ensina hoje que ele apresenta a oração ao Senhor, mas ele vigia. O Senhor Jesus falou que nós devemos vigiar e orar, né? Então, é muito importante isso aí, nós vigiarmos naquilo que nós oramos. Não adianta eu agradecer ao Senhor, levantar e agradecer ao Senhor, mas no final do dia eu ter um dia totalmente estressante, porque a gente tem mesmo, as pessoas nos estressam, as coisas nos estressam, né? O dia a dia nos estressa, principalmente quando algo que nós estamos planejando e não dá certo. Nós temos que vigiar naquilo que nós oramos ao Senhor. Nós levantamos da cama, nós fazemos aquela oração de agradecimento, honrando a Deus como Davi fez. O Senhor é meu rei, o Senhor é o meu Deus, né? Ele reconhece Deus ali como o único Deus dele, e agradece ao Senhor, pede para que o Senhor ouve o clamor dele. E ele fala, eu apresento a minha oração a ti e vigio. Então a primeira coisa que nós temos que aprender aqui, quando nós levantarmos da cama, primeira pessoa que nós temos que falar, por mais que o nosso dia seja corrido, é o Senhor. Agradecer ao Senhor por mais um dia, agradecer porque nós temos uma noite de sono tranquila, mas também vigiar no decorrer do dia. Porque às vezes nós apresentamos ao Senhor em oração, mas nós não vigiamos. Nós começamos no Espírito e terminamos na carne. E Davi nos ensina isso. Eu apresento, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então, o segredo, tá até grifado aqui na minha Bíblia. O segredo de um relacionamento íntimo com Deus é orar sinceramente a Ele todos os dias. Então nós temos que ter um coração sincero diante do Senhor e vigiar nas nossas orações. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, porque é um devocional, então eu não vou estender muito, né? Mas nós podemos tirar muitas e muitas coisas aqui desse salmo. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, Deus, no versículo 4 lá, Deus, ele não tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. A única coisa que Deus não suporta é o pecado. Olha aqui o que Davi faz, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É aquele pecado que nós praticamos todos os dias e nós acostumamos. Vamos dar um exemplo? Não precisa ser um pecado grotesco, não, mas um pecado tipo mentira, fofoca, que é algo que tem no nosso meio, infelizmente. Vamos da fofoca. Às vezes eu ouço pessoas falando assim, mas fulano fala da minha vida, eu vou falar um pouco da vida dos outros também. Maledicência. E isso não tem que ter no nosso meio.
no meio dos cristãos. Deus aborrece, Deus ele fica aborrecido de quem semeia contenda entre os irmãos. Então, Davi fala que ele é um Deus que não tem prazer na iniquidade e nem com ele mora o mal. Então, duas coisas que nós aprendemos aqui nesse devocional, nesse Salmo de número 5, que Davi ele apresenta ao Senhor a oração dele na manhã, né? E com o coração sincero, toda manhã, e ele apresenta a oração e também ele vigia. Ele apresenta ao Senhor em oração, mas ele vigia. E a segunda coisa que nós aprendemos é que Deus ele não tem prazer na iniquidade. Então vamos refletir, o que nós praticamos todos os dias que não agrada a Deus? Que Deus não tem prazer em nós? Será que é uma fofoca? Será que é uma mentira? Medita aí na sua casa. Eu te convido a você meditar nesse salmo. E hoje nós vamos ter somente essas duas reflexões. Eu quero que você apresente a sua oração a Deus, mas que você também vigie e que você olhe para dentro de você e fale: Senhor, o que você não tem prazer em mim que eu ainda pratico? Amém? E eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, é a tua palavra. Meu Deus, nós firmamos um compromisso agora de apresentar a ti em oração pela manhã, mas também vigiarmos. Meu Deus, olha para dentro de nós. Senhor, qual iniquidade que nós temos praticado que o Senhor não tem prazer? Porque na tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor é um Deus que não tem prazer em iniquidade. O que nós temos cometido, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor não tem prazer em nós. E lava, Senhor, a nossa alma com o teu sangue, Jesus. Espírito Santo nos convence daquilo que nós achamos que é normal e não é. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Dá seu like, porque você dando um like, o joinha, o YouTube entende que esse vídeo é bom, que ele é importante e entrega para mais pessoas. Seja um canal na vida de mais pessoas. Amém? E até amanhã com o nosso devocional no Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, amanhã, terça-feira. Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia na presença de Deus.